Vamos apresentar o nosso convidado. Ele é médico, professor universitário, formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí em 1984. Tem residência médica em cirurgia geral, também pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, e cirurgia pediátrica no Hospital Cruzada Infância Pérola Baiton. Título de especialista pela CIP-AMB em 2002. É professor assistente, doutor da disciplina de cirurgia pediátrica da Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp, desde 1987. Por meio de concurso público, foi aprovado em 2005 para o provimento do cargo efetivo de professor assistente em RTP, na mesma disciplina. Professor colaborador da Faculdade de Medicina de Jundiaí, entre 1998 e 2003. Diretor do curso de Medicina da UNAERP de Ribeirão Preto, de 2001 a 2004. Foi diretor do curso de Medicina da Unicid de São Paulo, de 2004 a 2014. É consultor avaliador do INEP desde 2002. E foi membro do Comitê Permanente Consultor Avaliador da Secretaria Executiva do Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura, de 2002 a 2008. Foi também representante do MEC na Comissão Nacional de Residência Médica e Comissão de Ensino Médico de 2005 a 2008. Mestre em 1993 e doutor em 2002, junto ao curso de PG em Bases Gerais da Cirurgia e Cirurgia Experimental da Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp. Especializações em Administração de Serviços na área da Saúde pela Faculdade de Medicina da Fundação do ABC em 2005. Em Ativação de Mudanças na Graduação em Saúde pela MSP Fiocruz, Ministério da Saúde, em 2006. E Gestão da Atenção à Saúde pela Fundação Dom Cabral e Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Dentre as atividades exercidas pelo nosso convidado na carreira universitária, destaca-se pela sua intensa atividade ligada ao ensino da graduação de medicina e em residência médica, especialmente aos órgãos colegiados do ensino superior, exercendo as mais variadas funções, incluindo a coordenação e vice-coordenação do curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Botucatu, de 1992 a 1997, em 3 mandatos consecutivos, além da participação em conselhos, comissões, representações e administração. Nas atividades de pesquisa e desenvolvimento, faz parte de 2 linhas de pesquisa, uma na área de diabetes mellitus experimental, e é líder de grupo de pesquisa junto ao CNPq em avaliação e em educação médica. No período de 95 a 2000, coordenou o programa Unibotucatu da Fundação Kellogg. Fundou e foi diretor-presidente da Fundação Unibotucatu em 1997. Tem 56 artigos publicados em periódicos com textos completos, um livro e outros 20 capítulos de livros publicados, e 178 trabalhos apresentados em eventos científicos, com 185 participações em congressos, jornadas e simpósios. Como consultor em educação médica, capacitou mais de 1.200 professores universitários em metodologias ativas de ensino-aprendizagem, em especial na aprendizagem baseada em problemas PBL e na aprendizagem baseada em equipes TBL. Nos últimos 12 anos, assessorou 54 instituições de ensino superior, dentre as quais 19 universidades, 17 centros universitários e 18 faculdades na elaboração de seus projetos político-pedagógicos para implantação e reestruturação de cursos de medicina. É professor orientador permanente do Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico em Ciências da Saúde do Hospital do Servidor Público Estadual, o IANSP, e professor pesquisador e orientador permanente do Programa de Mestrado Profissional em Gestão da Inovação e Tecnologia em Saúde do Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa.
Atualmente é gestor dos cursos de medicina da Universidade de São Caetano do Sul, a USCS, campus Centro em São Paulo e também em São Caetano do Sul, além de ser o consultor do curso de medicina da Faculdade Unifadra de Dracena. Senhoras e senhores, eu gostaria de uma saudação especial ao professor José Lúcio Martins Machado. Boa noite a todos. Além disso, eu sou pai de 3 filhos e 2 netos. Fatos esses eu acho que mais importantes do que todas as coisas que eles colocaram aí. Boa noite a todos, é um prazer dar continuidade ao nosso encontro que começou hoje de manhã. Vejo aí a carinha ainda de alguns pais resistentes, né? Talvez a Associação de Pais e Mestres saia até amanhã. Mas estou brincando com vocês. É muito importante essa parceria que se estabelece nesse processo de formação, que não dá para segurar a onda sozinho. Os estudantes, eles vão passar por muitas experiências e vivências onde a estrutura familiar é fundamental para segurar a onda de muitos momentos. É uma profissão que mexe com profundas emoções, de alegrias e de tristezas, e o suporte de pais, de famílias, né, bem estruturadas, é fundamental para que ajude essa travessia que se inicia hoje, né, e que a gente espera que daqui a 6 anos vocês estejam aqui nesse anfiteatro recebendo aí a colação de grau. Eu queria começar saudando aqui as autoridades, o professor Edson Kai, representando aqui toda a coletividade acadêmica, o prefeito, o senhor Juliano. Eu já tive a oportunidade de falar do senhor hoje de manhã. Se eu continuar falando bem do senhor assim, vão achar que a gente tem alguma coisa. Então, mas sem dúvida nenhuma o senhor merece todas as honras por ter tido essa visão, essa visão empreendedora de colocar a Faculdade de Dracena com o seu curso de medicina e com o apoio da municipalidade. Eu queria saudar aqui a Câmara na presença do vereador Cláudio José, que também faz parte importante da construção de consensos na cidade em torno do curso de medicina, e saudar aqui a representação do conselho aqui presente também por parte do professor. Dizer para vocês que hoje eu quero falar um pouco da nossa profissão, mas não quero falar muito porque vocês já foram bombardeados durante o dia, né? Vocês não tiveram veterano para dar trote, mas vocês estão tendo um trote bom aqui, né? Durante o primeiro dia, cheio de aulas e emoções, e a Nicinha já me contou aqui várias, né, os bonezinhos, tal, as coisas que vocês estão sendo obrigados a colocar, mas isso tudo é uma curtição muito grande, né? E os professores, e mostram o envolvimento que os professores estão, e o cuidado e o carinho com que os professores estão aguardando a chegada desse dia, com a presença de vocês aqui, que vocês são muito bem-vindos, né? A presença de vocês é muito querida aqui na cidade e na faculdade. Eu queria começar falando eu não vou falar de só coisas agradáveis agora, né? Eu vou falar de coisas que estão relacionadas à nossa profissão, a profissão da medicina, e que não são só os caminhos pelos quais a gente passa, não são só forrados por flores, né? Existem algumas pedras, e pedras bem pesadas no caminho, que a gente precisa falar delas também. E nessa trajetória minha de vida, eu queria começar contando casos. Eu vou contar 5 casos para vocês hoje, que vai ser minha fala aqui sobre os desafios da nossa profissão. O primeiro caso, ele foi em 2001, quando eu ainda era diretor da Universidade de Ribeirão Preto, da UNAERP, e lá na montagem do internato, é o 5º e 6º ano, no último ano, nós montamos um internato hospitalar. Os alunos passavam pelos hospitais e tal, mas eles tinham um internato que nós chamávamos de internato rural, e que o grupo, os alunos, eles montavam rodízios, e um grupo sempre estava numa cidade próxima de Ribeirão Preto, que é a cidade de Pontal, no meio de uma população canavieira,
A UNAERP alugou uma casa, os estudantes ficavam lá durante 1 mês e meio, num estágio em meio a 1.500 canavieiros, e cuidando dessa população extremamente miserável e carente de recursos. E ali eu tinha um aluno do 6º ano, Alexandre, o nome é fictício. O Alexandre, ele me procurou antes de ir para esse estágio, e ele dizia, olha, não tem nada a ver comigo esse estágio lá na zona rural, eu não desejo ficar lá 1 mês e meio cuidando de pobre, né? E ele falava pobre e enchia a boca. Ele procurava imitar um quadro na época do saudoso Chico Anísio, né? O Chico Anísio tinha um quadro que ele era deputado, e ele falava assim, eu odeio pobre, quero que pobre se exploda, né? E ele falava isso para os amigos e tal, ele falava, não tem nada a ver, estou fazendo medicina por causa disso. E ele era um menino tido dentro do curso como um garoto problema, mas não dava para dizer que ele era mau aluno, porque ele tirava notas, ele estudava para passar. Muito bem, o Alexandre, quando faltou 1 semana para a colação de grau da turma dele, ele me procurou e entrou, e ele sempre era numa postura muito agressiva. Ele entrou na minha sala e falou assim, olha, semana que vem nós vamos para aquela colação de grau, para aquela solenidade, e aí eu vou receber o diploma. O diploma original eu vou esfregar na cara do meu pai, o xerox eu vou esfregar na sua cara. Eu fiquei olhando, eu falei, meu pai não me ouviu a minha vida inteira. Eu passei 6 anos aqui, você também não me ouviu. Agora eu não vou falar nada, eu quero que você me ouça através disso aqui. E jogou um CD em cima da minha mesa. O CD, ele era feito de composições da avó do Alexandre. A avó do Alexandre era uma exímia compositora de música clássica. Tinha estudado na Alemanha, e o Alexandre, naquele CD, ele executava ao piano de uma forma maravilhosa as músicas compostas pela avó. Eu ouvi o CD e me emocionei e entendi o Alexandre há 1 semana antes de terminar o curso. O pai do Alexandre era médico. Tinha um grande problema de relacionamento com a avó, que já não existia mais. Porque o pai se sentiu por vezes na infância abandonado pela mãe em função da carreira da avó do Alexandre em busca de conhecimento da música. E não deu ao longo, segundo a visão do pai, a atenção que ele merecia na sua formação. O pai sempre abominou a ideia de ter o filho Alexandre músico. E o sonho do Alexandre era ter estudado música na Alemanha, tal como a avó. A segunda história eu quero mostrar aqui para vocês. Há 5 anos atrás, eu estive com os meus pais nesse lugar. É uma cidade no sul da França, chamada Lourdes, perto dos Pirineus, e lá existe um rito. Todos os fins de tarde, existe uma procissão de enfermos, a maior parte tetraplégicos, paraplégicos, deficientes físicos, que saem do hospital de Lourdes e passam por uma avenida central que vai dar junto à catedral, e essas pessoas são levadas pelas enfermeiras, na maior parte freiras, e por médicos e médicas que são voluntários desse hospital próximo da Catedral de Lourdes. O que eles fazem todos os finais de tarde? Eles levam os seus enfermos nesse hospital a tomar a água de Nossa Senhora na gruta de Nossa Senhora. E essa água é dita como uma água pelos pacientes, como uma água milagrosa que ajuda e que contribui no tratamento dessas pessoas. Eu tive a oportunidade de visitar Lourdes, é uma visita de energia muito forte, e tive a oportunidade de conversar com médicos. E para esse hospital vão médicos do mundo inteiro.
médicos, inclusive dois colegas médicos brasileiros passando um ano sabático. O ano sabático é aquele ano que você para de trabalhar, que você deixa tudo que vai aprender, ou estudar, ou estagiar. E no caso, boa parte desses médicos e médicas que vão para esse hospital, eles vão para um trabalho com serviço voluntário. Ninguém lá estava fazendo trabalho científico para saber se a água de Lourdes tinha algum benefício cientificamente comprovado. Mas todos lá acreditavam que faziam esse rito, cumpriam esse rito todos os finais de tarde, levando os enfermos a beber dessa água. O terceiro caso, ninguém sabe que eu pus a foto dele aqui, mas é meu amigo, ele não vai achar ruim. É o Marcelo Ribeiro. Marcelo Ribeiro atualmente é o diretor do curso de medicina da Unisa, de Santo Amaro. O Marcelo trabalhou comigo na Unicid por 10 anos. E é um excelente professor de cirurgia. O Marcelo, no terremoto que aconteceu no Haiti, o Marcelo me procurou e falou que ele tinha que se ausentar e que eu tinha que arrumar um substituto, pelo menos por um mês, para as aulas dele na faculdade, porque ele estava sendo chamado a ir trabalhar com uma equipe de médicos, junto com a missão brasileira da ONU, para ajudar os enfermos na tragédia que acometeu o Haiti no terremoto. E o Marcelo, ele foi numa equipe do Einstein, lá para o Haiti. Ele não ficou um mês, ele ficou 2 meses ajudando a montar esse hospital aqui de campanha, né, que era um hospital que o Marcelo é um cirurgião que está acostumado a fazer cirurgias, faz parte de equipe de transplante de fígado, cirurgias altamente requintadas, e ele foi obrigado a participar de muitas cirurgias de amputação com pouquíssimas drogas anestésicas que estavam à disposição deles, e aquilo que eles tinham de medicamento disponível era o pouco que a ONU tinha conseguido levar para lá e que o Brasil também tinha levado junto com a missão do Einstein. O Marcelo não ficou um mês, ele ficou 2 meses nessa missão e voltou depois de 2 meses para ter trabalhado lá no Haiti. A quarta história que eu tenho para contar para vocês é dessa moça aqui, a Suzy. A Suzy, ela esteve no Brasil, num evento que montei lá no Sírio Libanês, há 6 anos atrás. A Suzy é da Austrália, ela é médica clínica de uma faculdade de uma universidade da Flinders, na Austrália, que é uma das melhores universidades australianas. E a Suzy, ela se inscreveu já como docente, com todos os títulos acadêmicos, ela se inscreveu para o programa de Médicos Sem Fronteira e foi instalada para trabalhar nesse lugar aqui. A Suzy atendia numa dessas choupanas aqui, do Sudão, em plena guerra civil. A Suzy contava que à noite ela tinha que passar as noites nessa choupana e eles faziam buracos enormes aqui, onde eles deitavam dentro desses buracos. Por quê? Porque os guerrilheiros, eles chegavam para chacinar aí as populações inimigas e disparavam metralhadora que furava facilmente aqui essa palha das choupanas, e se eles não estivessem dentro desses buracos, eles tomariam tiros e rajadas de metralhadora. Então a Suzy, ela ficava aqui debaixo desse buraco e dormia nesse buraco por várias noites, nessa missão que ela esteve trabalhando lá no Sudão, ajudando essas pessoas. Essa aqui é uma das fotos mais impactantes desse século, né, que mostra uma criança sudanesa morrendo de fome, né, onde o urubu aqui está à espreita, né, esperando que ela caia para que ele possa se alimentar dela. A outra história é de um dos cursos de medicina que eu tive a oportunidade de organizar em Santarém, na Universidade Estadual do Pará, onde um dos estágios do internato, ele se dá
através de um navio escola, onde os estudantes de medicina, parte do internato deles, eles atendem as populações ribeirinhas no entorno do rio Tapajós, e também esse navio, por vezes, ele vai lá para o Rio Madeira, e também esses estudantes fazem atendimento das populações ribeirinhas do Rio Madeira. Recentemente, o governo do estado do Pará parou de dar dinheiro para o custeio dessa embarcação, e os professores rodaram uma vaquinha num chapéu para que o estágio desses alunos não parasse, porque os principais prejudicados com essa interrupção desse financiamento seriam as populações que não têm acesso a médicos, e o único acesso é esse barco que chega com medicamentos, vacinas, remédios para essas populações. Aqui é um dos barcos, esse aqui é o que vai para o Rio Madeira. Bom, em cima desses casos, o que existe de comum na história que eu contei para vocês do Alexandre, com essas outras 4 histórias que eu contei para vocês, dessas outras pessoas? O que vocês acham que há em comum nessas histórias? Alguém sabe dizer? Oi? Amor pela profissão. Alguns chamam de vocação, outros chamam de vontade. Né? A vocação, como é que a gente define essa vocação? Às vezes a vocação, ela passa por uma coisa meio divina, mas que nada mais é do que uma vontade interior. Né? As pessoas que têm vontade de ser determinadas coisas e batalham na vida para que essas vontades aconteçam. Né? E não existem pessoas que nasceram para determinadas coisas. Lógico que existem talentos, mas a maior parte das capacidades, das habilidades, a gente aprende ao longo da vida. Né? E nada a gente é incapaz de a gente aprender se a gente não tiver a vontade para isso. A vontade é a mola propulsora. Né? Então, dentro dessas coisas que a gente mostrou, né, medicina, ela envolve hoje, formalmente, um documento chamado as Diretrizes Curriculares Nacionais, onde o médico ele tem que sair ao longo dos 6 anos bom em 3 coisas. Naquilo que a gente chama de gestão em saúde, educação em saúde e atenção à saúde. A atenção à saúde é a mais fácil de entender, é a questão do cuidado. É o atendimento. É a capacidade que a gente tem de acolher o indivíduo que está com problema de saúde, de ouvi-lo, de vê-lo, de senti-lo, né? De ouvir a sua história de vida. A gente, através dessa história de vida, a gente interpreta com o nosso conhecimento, a gente examina esse indivíduo com uma técnica que a gente aprende a fazer na faculdade, a gente olha atrás, ou a gente pede exames laboratoriais que a gente também define que são importantes para completar aquela história, e tudo isso na mão, com o exame, com a história, com os exames, a gente raciocina, interpreta e cria hipóteses sobre aquilo que o indivíduo tem. Em cima dessas hipóteses, a gente pode estudar mais, a gente pode pedir mais exames, ou a gente pode entrar com a nossa proposta terapêutica, se for o caso, quando a coisa está clara para nós. E essa proposta terapêutica, nós temos que convencer esse indivíduo. Às vezes a proposta terapêutica não é boa, é dolorosa, traz problemas, traz dor para a pessoa, traz perdas, e nós temos que convencê-los. Esse convencimento nos torna educadores. Nós temos que convencer os nossos pacientes de que aquilo que a gente está propondo, que muitas vezes é muito ruim do ponto de vista de dor, de mudar a vida da pessoa, mas que aquilo é bom para que ele consiga resolver o problema. Essa é uma competência que a gente tem que desenvolver de educação na saúde. O atendimento, o raciocínio clínico, a capacidade que a gente tem de ouvir, de examinar, de associar tudo isso e criar um diagnóstico, que é um trabalho de elaboração mental extremamente complexo, não é fácil, cumpre o papel da atenção à saúde. E o papel da gestão da saúde
é um papel que a gente às vezes não entende. Olha, gestão é para coisa do secretário de saúde, do assessor lá do prefeito Juliano. Não. Todos nós somos gestores dos nossos microespaços. Na hora que eu estou atendendo enquanto médico, um ambulatório, uma unidade de saúde, e eu sei que tem uma fila de 12 pessoas esperando, eu tenho que gerenciar essa fila para que as pessoas não percam o seu tempo, que é valioso e é tão importante quanto o meu. Eu tenho que saber o que está sendo esperado naquela fila e se tem gente mais grave que o outro que eu tenho que passar na frente. Eu tenho muitas vezes que qualificar essa fila. Às vezes a gente ouve um colega médico falar: olha, o meu ambulatório está com uma fila de espera de 3 meses. Aí um hematologista, uma vez, professor nosso, falou: olha, meu caso de doenças do sangue com 3 meses de espera. O que ele fez? Ele foi olhar as fichas desses pacientes e foi ver que o seguinte: os 3 meses de espera que tinham naquelas fichas eram de casos de pacientes que precisavam tomar sulfato ferroso, porque tinha uma anemia ferropriva, que é facilmente tratável por um médico de uma unidade básica de saúde ou um médico de saúde da família. O que esse hematologista concluiu? Olha, se as pessoas estão me encaminhando é porque elas não sabem essa coisa que é meio básica. Adianta eu, enquanto especialista, ficar aqui dentro do meu consultório esperando essa fila aumentar? Não. Ele pegou a malinha dele e foi nas unidades básicas de saúde ensinar aos colegas médicos deles a como tratavam anemia ferropriva, dando ferro, para que eles não precisassem mais encaminhar para ele. O mesmo neurologista, a professora Ana, que trabalha comigo, ela foi lá, tinha uma fila de neurologia esperando 2 meses. Ela foi olhar que pacientes que estavam esperando ela na fila. 80% dos pacientes esperando ela na fila eram pacientes que tinham dor de cabeça, cefaleia vascular, enxaqueca. Ora, qual é a conclusão que ela chegou? Que os médicos que estão encaminhando os casos de enxaqueca para ela não sabiam tratar enxaqueca. E que é uma coisa que o médico geral de formação tem que saber. E que a Ana fez? Pegou a malinha dela e falou: olha, não adianta eu ficar aqui no ambulatório. Eu vou lá nas unidades de saúde e ensinar os médicos a tratar enxaqueca. E assim esses professores e outros estão fazendo isso hoje. Saindo dos seus consultórios de especialidade e indo em busca da atenção primária para a gente poder resolver os casos lá. Muita coisa se resolve. Isso se chama gestão em saúde. Não é coisa só do secretário. É coisa de todos os médicos que fazem parte de uma rede de atenção. Isso quer dizer o seguinte, gente, que nós temos uma tendência na vida a achar que o problema não é nosso. Olha, tem gente morrendo lá no Haiti do terremoto, o problema não é nosso. É lá do Haiti. O Marcelo achou diferente. Olha, tem gente morrendo lá no Sudão, olha, o problema não é nosso. A Suzy, lá na Austrália, achou diferente. Ela saiu do país dela e foi lá e se importou com essas pessoas. Tá? E assim por diante. Medicina, ela se diferencia de muitas outras profissões pelo fato do seguinte: é uma profissão que vai além da profissão. Medicina é arte? Medicina é arte. O que ela tem de arte? Puxa, a gente mexe com o desejo das pessoas. Desejo do quê? Tem pessoas que desejam um monte de coisa, inclusive de serem belas. Nós mexemos com a beleza das pessoas, com a estética, com as simetrias, com as malformações, corrigindo malformações e tornando essas pessoas livres dessas malformações e, portanto, mais bonitas. A gente mexe com os desejos. Medicina é ciência. Puxa vida. Vocês vão estar trabalhando aqui enquanto estudantes de medicina todos os dias com o método científico. Vocês vão receber um problema, vocês vão estudar esse problema, vocês vão tentar explicar com a experiência que vocês têm. Ah, mas eu não tenho experiência. Tem experiência. Vocês vão ver quanto vocês têm experiência. Vocês vão tentar explicar esse problema com a vivência de vocês e vocês vão chegar até um certo ponto. A partir daí, vocês vão gerar hipóteses. E aí, em cima das hipóteses que vocês criarem, vocês vão estudar para saber se essas hipóteses são válidas ou não. Ora, sabe o que é isso? Isso é pensamento científico. O cientista,
todo dia, ele olha um fenômeno, ele tenta explicar esse fenômeno. E quando ele não consegue explicar, ele estuda, ele vai procurar os pares, ele vai ver se esse fenômeno está acontecendo em outros lugares para tentar comprovar a sua teoria e trazer a solução para esse fenômeno. Esse é o comportamento do cientista. Vocês vão estar fazendo isso todos os dias, vocês vão introjetar o pensamento científico no dia a dia. E medicina se faz com ciência, com evidência científica. Né? Hoje a experiência das pessoas é importante? Sim, mas essa experiência tem que estar calçada com evidência científica, que a gente busca na literatura, busca nas nossas práticas, busca nas nossas pesquisas. E ser médico é ter o compromisso de estar produzindo conhecimento todo dia. Medicina é técnica? Opa! Medicina é técnica. Toda a entrevista que nós realizamos com o paciente, para que a gente cumpra todo o roteiro, é uma técnica que a gente aprende. O exame físico, a técnica da semiologia, é uma técnica maravilhosa, mas é uma técnica. É uma técnica importante. A cirurgia, se vocês forem para cirurgiões, os cirurgiões aprendem a técnica cirúrgica em tempos, em métodos. É pura técnica. Então, a medicina é técnica. A medicina é profissão? Olha, ela é profissão. Ela tem regulamentação, ela é prevista na consolidação das leis do trabalho. Existem médicos, boa parte dos médicos tem vínculos precários de trabalho, mas uma parte dos médicos tem vínculos trabalhistas que assinam carteira de trabalho, outros têm contrato com as suas empresas. Tá? Então, é uma profissão, o que caracteriza? Existem horários, existem direitos e deveres. Só que aí, ela é missão, e missão é mais que profissão. Por quê? Porque médico não tem horário. Já começa aí a falar, mas a profissão é prevista. Médico que é bom não pode ter horário. Uma das características da boa medicina é a disponibilidade. É a prontidão para atender o próximo. É sempre estar disponível quando o próximo precisa de você. E o próximo não é nunca distinguido entre se ele é rico, se ele é pobre, se ele tem dinheiro para pagar consulta, se ele tem plano de saúde, se ele tem SUS. Não interessa. O bom médico atende primeiro. Essa outra parte, mas vive do que os médicos? Os médicos vivem do vento? Olha, a parte dos honorários que vem de honra. Né? Essa honra ao nosso ofício, ao nosso trabalho, ela é consequência, ela nunca é fim. Todas essas histórias que eu contei para vocês aqui, tem uma outra coisa em comum. As pessoas, todas elas foram chamadas para uma missão. E não foi o dinheiro que mobilizou essas pessoas. Tá? As histórias da Suzy, do Marcelo, lá de Lourdes, que mobiliza os médicos, não é dinheiro. Tá? Então, essa questão da missão, ela suplanta. Né? Ela faz com que nos torne distintos, nos torne diferentes. Né? Nos torne, a nossa profissão ela é diferente nesse aspecto. Tá? Nós temos outros companheiros da profissão da área da saúde que têm essa mesma missão? Temos. A enfermagem, a prática das enfermeiras precede a nossa nessa história do cuidar. Aliás, quem descobriu e quem inventou essa história do cuidado foram as enfermeiras. Nós estamos indo no reboque delas. Porque nós, médicos, historicamente, éramos muito metidos. A gente se achava Deus. E viemos com essa história que médico cura. E enfermeira cuida. Hoje, a gente sabe que médico, enfermeiro e os demais profissionais de saúde cuidam. E a gente é veículo através de um ser maior que nos usa para curar as pessoas. Ele cura. A gente cuida. E essa humildade nós temos que ter. Tá? Quem cura não é médico. Nós somos instrumento de Deus para essa missão nossa. Se a gente perder isso de vista, a gente começa a se achar. E começa a fazer bobagem. Gente, nós trabalhamos
em ambientes que, historicamente, essa aqui é uma foto de 1948, onde se utilizava aí o chamado pulmão de aço para as doenças pulmonares. Né? Veja que sofrimento que era dessas pessoas dentro dessas carcaças, e ficavam semanas, meses, tá? Sob cuidado da enfermagem e dos médicos. As UTIs nos tempos atuais não mudaram muito, né? No Brasil, né? Elas têm ainda um grau importante de desumanização desse atendimento. Nós poderíamos estar contribuindo muito mais para que esse espaço de trabalho nosso, dos profissionais de saúde, fosse um trabalho bem mais ligado à humanidade. Nós temos que nos importar com isso, gente. É impossível hoje, sabe aquela coisa do quadro torto na parede? A gente começa a perceber um quadro torto na parede uma vez e fala do quadro torto. Na segunda, a gente fala do quadro torto. Na terceira, ele começa a fazer parte da paisagem. Os hospitais onde a gente trabalha, ele tem isso aqui, olha, como uma prática diária. E a gente vê, os colegas passam pelo corredor e passam batido por essa situação, tipo assim, olha, não tem espaço para colocar esse paciente, então ele fica aí. Eu tive recentemente um trabalho de consultoria no Hospital da Universidade Federal de Petrolina. A primeira coisa que me chamou a atenção no levantamento das condições do hospital foi porque a gente passou no hospital com todos os auditores e tal, e a gente tinha pelo menos 20 macas nos corredores. E aí a minha fala foi por aí, foi, olha, auditoria de conta, levantamento da performance financeira do hospital, isso tudo é balela e colocado no segundo plano. Se vocês não se envergonham dessa situação de maca no corredor, eu não estou disposto aqui a falar de dinheiro e financiamento do hospital. Ou vocês resolvem isso e maca jogada, com o paciente jogado na porta do pronto-socorro, 80% dos casos é falta de gestão interna do próprio hospital. Todo mundo coloca as questões, porque é culpa, porque aqui vem, porque aqui descarrega os pacientes e tudo e tal, mas é a gestão interna. É falta de vergonha na cara que vai do diretor aos médicos que atendem e que olham aquilo e não se importam com aquilo, passam a fazer parte da paisagem. Esse trabalho de auditoria e de levantamento de condições que eu fiz através do Hospital Sírio-Libanês, que é um dos hospitais que prima pela qualidade no Brasil, a gente pode ver muito isso. 80% dessas questões que fazem parte da paisagem, desses quadros tortos, né, que são muito mais do que quadros tortos na parede, se dá muito mais em função de que aquilo deixou de ser valor para as pessoas que trabalham naquele ambiente de trabalho, do que uma questão estrutural do sistema. Não é dinheiro no SUS que resolve isso. Isso é falta de vergonha dos dirigentes que admitem esse tipo de coisa nos corredores dos hospitais. Isso nós temos que nos importar. Nós temos que estar nos importando com esse tipo de situação. Com o sofrimento das pessoas à beira do leito dos seus entes queridos. Nós temos que nos importar. Isso não pode fazer parte da paisagem. Isso é parte da nossa realidade. Mas nós temos, quando o paciente percebe que a gente está se importando com ele, muda completamente a relação. Ele passa a confiar. Ele está vendo que ele está vestindo a camisa junto com ele, no problema que ele tem. Boa parte, hoje vocês tiveram contato com o Conselho Regional de Medicina. 80% dos processos contra médico no Conselho Regional de Medicina se dão em função de erros médicos que são amplificados em função da negligência do médico para com relação ao paciente. Ou seja, o indivíduo errou e não teve a humildade de assumir o erro, de pedir desculpa para o paciente e dar atenção para o paciente no momento do erro. Se ele assim o fizesse, ele estaria amenizando uma situação que chega na medicina como negligência do colega. A maior parte dos erros médicos são piorados em função
da soberba dos colegas médicos. É isso, gente. Nós temos que começar a se importar com as coisas. Vocês entraram numa profissão que não dá para fazer parte da paisagem. Não dá para a gente assistir o mundo só pelos posts do Facebook. Não dá para a gente ficar indignado com as coisas do mundo só olhando os posts do Facebook e das mídias sociais. Tá? Vocês estão sendo chamados. Medicina é chamamento. É missão e chamamento. Vocês estão sendo chamados para uma profissão onde não cabe a omissão. Tá? Onde vocês vão ter que arregaçar as mangas. E às vezes não precisa sair da Austrália para ir para a África, não. As mazelas, as questões que envolvem as injustiças sociais, os problemas de saúde que envolvem uma ação cidadã nossa, se dá muitas vezes a poucos metros de distância. Às vezes se dá, inclusive, envolvendo familiares nossos. Então, a gente precisa ir longe para ter uma ação social consequente. Então, nós estamos hoje num país onde a gente vive de paradoxo. O que é um paradoxo? Contrastes. De um lado, nós temos toda uma camada importante da população que pensa em envelhecer bem de vida. E é legítimo isso. Os velhos do primeiro mundo pensam em envelhecer bem de vida. E os nossos velhos do Brasil têm uma camada desse envelhecimento que pensa em envelhecer bem de vida. Esse sentido está relacionado à saúde e à qualidade de vida. Ao mesmo tempo, nós ainda somos um país que adoece por doenças emergentes que a gente mal sabe a causa e doenças reemergentes, como hanseníase, tuberculose, dengue, tá? Que são doenças de países subdesenvolvidos. Nós estamos, então, no paradoxo dessas coisas. Nós estamos com um país que está envelhecendo e que convive com uma violência envolvendo uma altas taxas de mortes e traumas devido à violência urbana, de todas as naturezas. Nós estamos tendo um momento de ouro no país, de equilíbrio entre idosos e jovens, que caracteriza o tal do bônus demográfico. O bônus demográfico é quando a gente deixa de ter aquele formato da pirâmide etária e a gente fica com a base menor e o ápice um pouquinho maior. Então ela fica mais ou menos tendendo a um retângulo. Isso quer dizer o seguinte, que a gente tem uma quantidade de envelhecimento, mas que não é tão grande ainda, mas uma grande quantidade de população trabalhadora e consumidora ao mesmo tempo, que vai dos 15 a 45 anos. E a gente não pode perder esse momento do bônus demográfico, porque esse bônus demográfico faz com que o país produza mais e possa crescer. E a corrupção, as mazelas que a gente está acompanhando no dia a dia, estão impedindo esse crescimento do país. O país está taxiando como um avião grande, um Boeing frondoso, taxiando na pista há 10 anos e não consegue decolar. Eu, desde que sou criança, eu nasci no país do futuro. E eu queria saber quando é que o futuro chega. O futuro está passando por vocês também. Dentro dos paradoxos, nós estamos hoje nos anos das redes, do trabalho em rede, do papel das redes sociais. Passamos pela criação dos computadores, do nascimento da web e hoje estamos na rede. Nós temos um crescimento avassalador da informação circulante. Nós temos 190 milhões de brasileiros, dentre os quais 60 estudam ou trabalham na escola, ou estão relacionados direto ou indiretamente à escola. O mundo do trabalho está afetado pelo conhecimento, os cidadãos querem coisas, têm desejos, e isso impacta no mundo da universidade, impacta nas nossas vidas, impacta na nossa profissão, de uma forma importante. Quais são as consequências disso? As consequências é o seguinte: nós sabemos que o mundo digital transforma as pessoas pelo conhecimento. Quem é exposto ao conhecimento muda. O conhecimento é construtor de desejos. A sociedade do conhecimento está aí. E em cima desse conhecimento geram-se oportunidades. Oportunidades de trabalho, oportunidades de crescimento, oportunidades de desenvolvimento social. Dentro desse contexto, que é de crise, de mudança, mas que é promissor, porque é um país ainda jovem, se comparado aos do primeiro mundo,
nós temos aí 29 anos de construção do Sistema Único de Saúde, 20 anos de lei de diretrizes e bases da educação, 2 anos da lei 12.871, que é a lei que prevê os mais médicos no Brasil, e vocês estão aqui hoje em função dessa lei, né? E temos aí, em função das novas diretrizes curriculares nacionais, escolas médicas com avanço nas metodologias, avanço na formação interprofissional. Vocês vão estar aprendendo medicina não só com médicos, mas médicos misturados com enfermeiros, misturados com biomédicos, misturados com psicólogos, misturados com assistentes sociais, misturados com farmacêuticos. Todo mundo vai estar envolvido no processo de formação de vocês, porque essas pessoas trabalham no dia a dia em equipe. E essa formação interprofissional é fundamental para a gente entender e respeitar a profissão do outro. Eu tenho que entender qual é a minha enquanto futuro médico, mas tenho que entender que o espaço de trabalho meu é compartilhado com os outros colegas de trabalho. E esse entendimento do papel em equipe vocês vão ter desde o primeiro ano de formação, desde os primeiros meses de formação aqui na escola. Rapidamente passando, nós temos que pensar em alguns pontos que permeiam a nossa formação nos próximos anos e que são desafios. Primeiro, é a necessidade de valorização do meio ambiente. Nós temos que pensar em viver na terra e não da terra, e pensar a conservar. Nós temos que pensar na tal da carbonegativação de eventos. Nós nunca pensamos nisso. O quanto que um hospital funcionando de manhã, de tarde, de noite, precisamos plantar de árvore para compensar o quanto de carbono que ele queimou ao longo de um dia de funcionamento de um hospital. O quanto que uma escola gastou de energia e que nós precisamos plantar de árvore compensatória para compensar essa produção de carbono que foi queimado aqui ao longo dessa nossa palestra, por exemplo. Tá? Essa postura, essa atitude diferenciada no meio ambiente é problema de médico. E nas nossas escolas tradicionais, ainda a questão do meio ambiente é muito pouco tocada. Nós temos que pensar num novo tipo de liderança. A liderança que tem um novo significado. Um significado de pensar no local, né? Agir local e pensar global. Né? É aquela história da Suzy, do Marcelo, tal. Como é que nós vamos poder melhorar o mundo com o nosso trabalho aqui em Dracena? Tem como a gente melhorar o mundo trabalhando aqui em Dracena? Tem muita coisa para a gente fazer. No nosso microespaço, no nosso processo de construção do dia a dia. E vocês estão iniciando esse processo de construção com uma nova escola. Pensem na missão fantástica que essa escola tem, o poder que ela tem de transformar a vida das pessoas aqui de Dracena e da região, com vocês sendo parte da primeira turma de formandos. Esse poder é fantástico e está na mão de vocês hoje começar uma história diferente aqui na região. Nós temos que pensar nos enormes recursos que a inteligência artificial, a robótica, e vocês aí vão ter robôs à disposição de vocês para aprendizagem, o telediagnóstico, a aprendizagem à distância, né? Trabalhar a questão da anatomia na perspectiva de museu, a técnica cirúrgica não vai dar mais para vocês ficarem operando ratinho, cachorro, gato, porco, daqui a 4 anos na técnica cirúrgica, porque isso vai ser proibido. Isso eticamente já é indefensável. Vocês vão ter que treinar técnica cirúrgica? Vão. Mas aonde? Em outros tipos de recursos tecnológicos que estão chegando por aí. Tá? E também alguns recursos que dá para a gente utilizar sem matar animais. Então, por exemplo, indo no açougue e comprando língua de boi, vocês vão ver o estrago que dá para vocês fazerem com língua de boi nas suturas. Tá? O quanto que dá para vocês aprenderem com uma sutura em pescoço de frango, né? Que vocês vão comprar no açougue. Tá? O quanto que dá para se aprender numa sutura de tendão de pé de galinha que vocês vão comprar no açougue, pé de galinha. Tá? Então, esse tipo de prática vocês vão ter bastante, vai modificar bastante nos próximos anos com vocês. Tá? Começa pela ferramenta de trabalho. Né? Quando eu me formei, em 1984, meu pai me deu uma maletinha de médico. Era uma maletinha quadradinha, que ela tinha um esfigmomanômetro, um estetoscópio, um otoscópio, um oftalmoscópio, um martelinho para fazer exame. Né? Isso tudo era separado. Hoje, gente, tudo isso aí junta num iPhone.
Está vendo esse iPhone aqui com um transdutorzinho? Isso aqui é um estetoscópio, que ao mesmo tempo que você passa no precórdio, ele tem imagem de ultrassonografia. Aí se você acoplar alguns acessórios no seu iPhone, ele vira um otoscópio, um oftalmoscópio, tudo com o iPhone. Aquela maletinha que a gente tinha, que a gente sonhava em ter, né? Eu tive lá em 1984, hoje ela se resume a um iPhone bem utilizado, que eu não sei usar, mas vocês sabem. Tá? Um outro recurso fantástico que vocês vão poder vivenciar aqui são as sessões de telepatologia. Nas escolas antigamente, o que nós aprendíamos muito com um recurso que era o acompanhamento de autópsias. Era um recurso fantástico, porque eram realizadas autópsias em verdadeiros auditórios, onde ficavam vários estudantes de medicina observando o professor fazer a autópsia e mostrar, né? Fazendo a correlação com a clínica. Os clínicos contavam a história do paciente e você tinha lá o paciente morto, aberto, vendo os seus órgãos, entendendo aquilo que aconteceu com ele, né? E fazendo a chamada associação clínico-patológica. Hoje, essas sessões, elas não podem acontecer hoje em todas as escolas, porque não são todos os lugares que realizam autópsias. Existem alguns poucos centros. Um dos centros que realiza autópsias e fazem sessões anatomoclínicas é a Universidade de São Paulo, através da sua telemedicina, sua telepatologia. E transmite isso, então, a cada 15 dias, para a escola, vocês vão vir aqui para o anfiteatro, você vai ter a transmissão dessas sessões, onde você vai poder interagir com o professor de lá. Essa professora Sandra aqui, ela é fantástica, ela vai discutir o caso com vocês, e vocês vão estar podendo acompanhar em HD, em alta definição, as imagens que vão estar sendo transmitidas do telediagnóstico lá da telepatologia. Esse é um dos recursos hoje importantes que dá para a gente fazer. E assim dá para a gente ter pareceres na área do radiodiagnóstico à distância, da patologia à distância, né, da análise clínica à distância, um monte desses recursos que vão fazer parte da vida de vocês no dia a dia. Outro ponto importante é a aprendizagem interprofissional e a participação de outros profissionais, como eu já citei, no processo de formação de vocês. Sabermos utilizar favoravelmente, gente, as redes sociais. Né? Rede social hoje, ela faz parte das nossas vidas e a gente tem que jogar favoravelmente para que o quanto elas possam ajudar na produção de conhecimento. Então, discernir locais de produção significativa de aprendizagem na rede é um papel de vocês e nosso enquanto professor. Né? As dimensões ilimitadas de aprendizagem que a rede social pode oferecer à medida que a gente faça uma interação crítica dentro dela. A capacidade de gerar sinergias e novos campos de conhecimento. Outro ponto importante diz respeito ao engajamento de vocês na universidade. As escolas europeias, aqui no Brasil a gente avalia o curso de medicina, o MEC, por 3 dimensões: projeto pedagógico, titulação do corpo docente e infraestrutura. Quanto que tem de laboratório, que isso daqui. As escolas europeias, elas avaliam as escolas através de outras 3 dimensões. Como que a escola avalia os seus alunos? Processo de avaliação dos alunos. Se é um processo acurado ou não. Segundo, o projeto da escola. Terceiro, engajamento do professor e do aluno no projeto da escola. O quanto que o aluno está envolvido com os projetos que a escola propõe para esses alunos. E quarto, o grau de responsabilidade social que a escola tem no seu meio. O quanto a escola retorna no município onde ela está inserida, na região onde ela está inserida, enquanto benefícios percebidos pela população da presença da escola médica naquele local. É assim que se avalia o curso de medicina na Europa. Muitos indicadores dizem que esses critérios de lá, em pouco tempo, e com o momento da formação de vocês, esses indicadores já vão estar sendo desenvolvidos aqui no Brasil também, porque muito do que hoje inspira os sinais são coisas que nós nos inspiramos nas escolas europeias há 20 anos atrás. E essas mudanças que eles estão colocando lá
certamente nós vamos também trazer para o Brasil enquanto indicador. Por fim, gente, eu queria falar do sétimo ponto que traz aqui. São 13. Mas eu não vou falar dos 13 não, porque eu já cansei. Né? Cansei vocês. Eu poderia ficar falando aqui até as 10 da noite. Tá? Mas eu vou parar no sétimo. E o sétimo diz respeito à questão da internacionalização. Hoje a palavra e a ordem do dia está no sentido da mobilidade dos estudantes entre as escolas. O ano passado eu tive no Congresso Europeu de Educação Médica, onde a gente viu lá a experiência entre Harvard e Cambridge. Os alunos da Harvard estudam 2 anos na Harvard, passam os outros 2 anos de formação, lá para o curso de medicina em 4 anos. Os 2 últimos anos eles vão para Cambridge. Os alunos de Cambridge passam 2 anos em Cambridge e vão para Harvard. Os currículos são diferentes. Fica professor lá fazendo conta de quanto de anatomia que deixou um de estudar, o outro. Não. Simplesmente tudo que o aluno fez em Harvard, quando ele volta para Cambridge, é feito aqui na bolsa. Vale tudo. E tudo que ele fez em Harvard é reconhecido em Cambridge. Isso propicia uma mobilidade dos estudantes. Outra mobilidade que eu vi eram os estudantes de Singapura, na Ásia, com os australianos. Essa questão da mobilidade dos estudantes, ela hoje é uma questão do mundo. Lá em São Caetano, nós estamos com 3 estudantes, 2 que foram para Portugal, lógico, né, espertos com a questão da língua, e um está na Bulgária. Né? Deve estar apanhando lá com a questão da língua também. Né? O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: a Faculdade de Dracena, junto com nós lá de São Caetano, nós vamos estar colocando na ordem do dia essa questão da internacionalização. O estudante de medicina tem que fazer bastante coisa durante os 6 anos. Tem que ralar, tem que estudar pra caramba. Tá? Tem que se envolver com os projetos da escola e procurar transformar o mundo a partir daqui, da onde vocês estão. Vocês têm que se envolver em projetos sociais. Tá? Vocês têm que mostrar para vocês mesmos, para a sociedade, que vocês são imprescindíveis, que vocês são importantes veículos transformadores do mundo que está em torno de vocês. Terceiro, vocês têm que beijar bastante. Certo? Dá muito beijo na boca. Quarto, viajem. Conheçam o mundo. Essas propostas de internacionalização faz com que vocês ponham a mochila nas costas, fala: pai, mãe, estou indo, fui, tá? Vou passar 6 meses na Austrália, vou passar 8 meses lá nos Estados Unidos, vou para a África, tá? E a escola tem que criar condições de vocês fazerem isso. A escola contemporânea hoje, o mundo está assim. A palavra de ordem das principais escolas médicas brasileiras está em buscar estratégias de internacionalização. Nós, fazendo parte das INES, das instituições municipais de ensino superior aqui do Estado de São Paulo, vamos estar nos juntando para que nós façamos um consórcio entre a gente, para a gente trabalhar, para facilitar a ida de vocês para outras escolas, e queremos receber alunos do exterior para cá também. Para isso, o que nós vamos fazer? Vocês vão trabalhar em pequenos grupos. Uma das coisas que nós vamos começar o ano que vem lá em São Caetano, e aí já vou soltar as rubricas aqui para vocês, é o seguinte: dos tutores nossos, um dos tutores com um grupo de 10 alunos, todos vão fazer sessões de tutoria, tudo em inglês. Então nós vamos ter um tutor falando inglês com um grupo de estudantes só rolando a tutoria em inglês. Isso por quê? Para que vocês, quando forem para os outros lugares, não sejam considerados mocorongo. Sabe que é aluno mocorongo? Né? A coisa está rolando, vocês não conseguem se comunicar. O professor mocorongo passa, porque nós somos de outra geração que a gente não se preocupava muito com isso. Aluno atualmente mocorongo não pode ser. Tá? Segundo, nós temos que ter grupos aqui rolando em inglês para poder receber alunos de fora. Como é que o aluno que vem da Holanda, que vem do Canadá, que vem do Reino Unido, vai poder cair num grupo que só fala português? Então ele vai ter que entrar aqui no grupo que nós vamos estabelecer na língua inglesa. Tá?
Isso nós vamos fazer lá em São Caetano, nos 2 cursos da Bela Vista e em São Caetano, já colocar um dos docentes em cada etapa, falando inglês, com um time de 10 estudantes, falando tudo em inglês. Tá? Para isso, a inscrição é voluntária dos estudantes para fazer parte desses grupos. E nós vamos constituir esses times. Tá? Então, é uma das coisas, é um desafio que vocês também devem pensar aqui. Ok? Bom, por fim, o último desafio que eu coloco para vocês é o seguinte. Pensem em construir uma escola diferente. Vocês são a primeira turma. Né? A primeira turma, né, é de pequeno que se torce o pepino. Tá? A primeira turma é que já tem que ter uma concepção diferente, por exemplo, de como vocês vão receber os futuros veteranos. E não cabe nos dias atuais qualquer tipo de constrangimento de trote. Cabe. No mundo moderno não tem mais essa conversa. Só que quando a gente nega as coisas, ou quando a gente faz as coisas, a gente tem que saber o porquê das coisas. Uma das coisas que... Sabe por que raspa a cabeça do estudante de medicina? Então, vocês sabem que os bichos, os calouros, têm cabeça raspada. Alguém sabe contar a história? Ninguém sabe? Por que raspa a cabeça? Cano. Bom, isso aí vem da Idade Média, das primeiras universidades europeias. As universidades, elas foram criadas originalmente para abrigar os filhos dos nobres estudarem, com os seus tutores. Só que, como toda nobreza, começa a faltar dinheiro e alguns nobres só ficavam com os títulos e precisavam de grana. Quem tinha grana? Os comerciantes dos burgos no entorno dos castelos. Esses foram convidados a fazer parte dos seus filhos a entrar nas universidades junto com os nobres. Só que o que os nobres faziam para se distinguir dos filhos de comerciante? Raspavam a cabeça e davam trotes humilhantes, para que eles nunca se achassem iguais aos nobres. Isso dá para a gente entender como prática da Idade Média. Não dá para entender mais um país que pretende ser desenvolvido. Né? Um país que se diz civilizado. Cara, isso é ignorância. Né? Então, a gente tem que entender o porquê das coisas. A gente até pode querer que faça com a gente. Tem gente que gosta. Tá? Mas tem que entender o porquê que está sendo feito. Tá? Tem que saber o porquê das histórias. Eu coloco aqui no primeiro dia de aula de vocês um desafio. Há 20 anos eu sou diretor de escola médica e posso dizer para vocês que a sessão de colação de grau, tem escola que faz a oficial e a festiva. As sessões de colação festivas são chatésimas para quem assiste. Só são legais para quem se forma. E para alguns pais, coitados, que estão lá, pagaram e gostaram de ver a colação de grau dos seus filhos. Mas elas são muito chatas. Por quê? Porque elas são autocentradas. Elas são altamente egocêntricas. Nas colações de grau, a gente entende todos os mauricinhos e as patricinhas. Porque todos eles começam a falar só de si nos discursos. Falam só de quanto foi legal, o quanto foi bacana, aquelas brincadeiras absolutamente idiotas que passaram ao longo de 6 anos. Há 20 anos eu sou diretor de escola e todas as colações de grau, elas se repetem. E elas são todas egocêntricas. Eu lanço um desafio para vocês. Que tal se vocês construírem um universo aqui em Dracena, onde no dia da colação de grau de vocês sejam homenageados, sim, pelos pacientes que vocês atenderam ao longo dos 6 anos. Se vocês construírem isso, os pacientes que vocês atenderam ao longo desses 6 anos, vierem na colação de grau e homenagearem vocês, não com prêmio, com nada, com uma flor que seja, me convidem para essa colação, que aí eu acho que nós tivemos uma escola de medicina diferente das demais. Fica aqui o desafio. Obrigado, boa noite.